O Marra começa com as pessoas que estão atrás de alguma coisa e depois são atacados por uma besta. Mas aquilo tudo não passava de um vídeo. E uns caras começam a debater sobre como o vídeo parece fake. E um figurante ainda diz que o monstro se parece com uma libélula de um filme que ele viu. Mas de repente aparece o prota. E o nome dele é Sushan, que pergunta se terá às vezes assim tão legal. E parece que ele está ali para convidar os colegas dele para uma saída. E tomar umas com as garotas. Todo mundo aceita e ficam a adorar o Sushan. E por isso o prota se acha um rapaz popular. Ele tem uma conta no Instagram com mais de 5 mil seguidores e todas as garotas da escola amam ele. Ainda por cima, ele tira sempre notas altas. E o prota diz que em termos de cadeia alimentar, ele estará no primeiro lugar. Porque ele acha que os seres humanos são como qualquer outro animal que vive em grupo. E como tal, num grupo há sempre uma hierarquia, onde o mais forte tem mais vantagem. O rapaz fala que o tipo de pessoa que todo mundo quer ser no colégio. E isso faz dele um estudante forte. Um dos amigos do prota lhe dá uma batidinha e aponta para uma garota que estava a chamar por ele. E digamos que ela é uma garota muito linda, hein? Com certeza ela nunca vai trair ninguém. Kaká, confia. E o nome dela é Mihi. Espera lá. Mihi? A rapariga pergunta ao prota se eles estão a pegar algo para comer e pede se pode se juntar a eles. E os rapazes dizem que está a ir beber, mas todo mundo aceita ela se juntar. E então ela sai a correr para abraçar o prota e do nada o maluco lhe dá um sai daqui. Geral fica se perguntando se o prota está a bater bem, porque um ser humano comum não iria rejeitar o abraço de uma gostosa. E então ele diz que não está se sentindo muito bem porque treina no clube de luta e depois ele diz que vai para casa. E geral fica sem entender o porquê do prota mudar de atitude assim tão de repente. E ao ir para casa, o Sushan diz que ele tem um segredo que não pode contar a ninguém. E ele se compara com o figurante que estava a passar ali próximo. O prota nos conta que aquele mesmo rapaz no início do ano era muito popular, mas as coisas mudaram para ele quando ele mostrou seu complexo para os outros. Aquele rapaz um dia tinha bebido demasiado numa festa e ficou com alguma alergia devido ao álcool. E daí ele fugiu com vergonha e tem ficado assim solitário desde então. O Sushan nos diz que para ele, mostrar o teu complexo para os outros é como revelar o teu ponto fraco. E então, ele revela o porquê dele não gostar que o toquem. O rapaz tem nojo das asas que ele tem, e ele acha que com certeza todo mundo iria sentir também a mesma coisa. No ensino médio, ele tinha usado uma pesticida para matar uma libélula que estava no seu quarto. E de repente, essa mesma libélula tinha virado um pó. O prota respirou acidentalmente e fez ele se sentir doente, e por isso ele teve de ir descansar. Mas no dia seguinte, ele descobriu que havia lhe crescido asas, e a partir desse dia, ele começou a manter a distância das pessoas, para que ele não fosse pego. Mas para o prota, estar sozinho era muito ruim. Então, quando ele estava para entrar no colégio, o rapaz decidiu mudar. Ele começou a enfaixar as asas, e isso lhe deu um boost de confiança, o que lhe tornou num chato. Mas as asas, quando são guardadas por muito tempo, elas começam a ficar dormentes. Por isso, ele tem de esticar elas por um tempo. E foi por isso que ele mudou de atitude assim do nada, quando estava com seus colegas. O Sushan acaba de esticar as asas, e ao sair da casa de banho, ele dá de cara com aquela perua lá. Os dois entram em choque e o prota fecha a porta o mais rápido possível. E ele lá dentro começa a se perguntar se a Mihi viu as asas dela ou não. E então ele pergunta para ela o porquê dela estar ali. E ela responde que a porta estava aberta. E os outros rapazes falaram que iriam beber na casa do Sushan. Então ela chegou primeiro. E a menina pergunta se o prota está a se sentir bem. Porque nesses dias ele tem sempre dado desculpas quando eles vão sair. O Sushan fica sem responder. E então, para animar um pouco o ânimo do rapaz, a Mihi convida ele para sair. E sugere para eles dois irem no cinema. E a Mihi diz ao Sushan que ela se preocupa com ele e gostaria de saber as coisas que tem deixado dele para baixo. E isso é algo que deixa ela muito triste, o facto do prota não lhe dizer nada. E então ela diz ao prota que se ele está tendo um tempo difícil, ele deve confiar mais nas pessoas que estão ao redor dele. E depois da conversa que ele teve com a Mihi, o prota aceita a proposta dela e os dois vão assistir um filme juntos. Mas no fundo, havia alguém que estava a seguir eles. Já dentro do cinema, havia uma pergunta que estava a ecoar na cabeça do prota. E se ele tentasse namorar a perua de cabelo rosa? E do nada a Mihi se molha toda e vai para o banheiro. E enquanto isso, o rapaz estava se perguntando se ele contasse o segredo dele para a Mihi, será que ela continuaria a tratar ele da mesma forma? Mas pelo rapaz ser um covarde, o Sushan acha que conforme está é muito melhor do que falar o que ele realmente é. E do nada, as luzes do cinema são desligadas. Um segurança entra na sala e manda todo mundo evacuar, porque o cinema estava sendo atacado. Mas já era tarde demais. O homem louva a Deus que para
parece que faz tudo menos louvar a Deus, entra na sala e apunhala pelas costas o segurança. E todo mundo entra em pânico e começa a correr de um lado para o outro. O Prota estava paralisado de medo e se perguntava se deveria fugir dali também. E aquele louva-a-Deus chama o Prota de presa e pula em direção a ele. E com um único golpe ele consegue destruir metade da sala. O Susha não estava conseguindo entender se aquilo era real. Um homem louva-a-Deus estava bem à frente dele. E depois o homem louva-a-Deus começa a dizer que os dois são monstros igualmente. Ele sabe que o Prota também respirou o pó de inseto, o tão famoso Su. E o louva-a-Deus ainda diz que a coisa que ele mais gosta de fazer é devorar outros bem insetos como ele. E começa a perseguir o Prota pelo prédio inteiro. E digamos que ele é muito habilidoso a pular. O maluco só dá um salto e já estava a sentir o cheiro delicioso da bunda do Prota. Mas alguém joga uma garrafa que impede que o louva-a-Deus jante o Susha. E essa pessoa era Mihi. E ela tinha voltado do banheiro para ajudar o Prota. O Susha manda ela sair dali, mas o louva-a-Deus já tinha pulado nela. E do nada, uma rua acorda para lá fora. E todo mundo tinha conseguido fugir. Mas havia uma mocinha que queria entrar lá dentro. E um marmanjo aponta para cima e nós vemos a Mihi cair do prédio. O louva-a-Deus tem jogado ela para baixo. E o Prota queria usar as suas asas para salvar ela. Mas havia um grande problema. Se elas usasse, todo mundo lá fora iria ver. E a vida dele iria virar uma desgraça. Mas depois dele pensar muito, ele pula para salvar a garota. Pega ela no ar e abre as asas, conseguindo assim salvar a sua amiga. Mas isso teve um grande preço. Agora todo mundo sabe do segredo dele. E lá embaixo todo mundo estava a filmar o que tinha acontecido. E provavelmente a vida do Prota nunca mais seria a mesma. Mas ele estava nem aí para isso, porque a Mihi tinha desmaiado. Então Susha leva a Mihi o mais rápido possível para o hospital. E aquele desgraçado do louva-a-Deus já estava a pensar ir atrás dele de novo. Mas ele é atacado por trás pelaquela garota, que lhe dá hit kill e prende ele em seguida. E depois disso, um mês havia se passado desde o dia do ataque do louva-a-Deus. E na escola do Prota todo mundo já tinha visto aquele vídeo em que ele abre as asas para salvar a Mihi. E todo mundo lá na escola estava se perguntando como é que aquele cara do vídeo conseguia aquelas asas de inseto. Ninguém na escola ainda sabia que o Susha era o cara do vídeo, porque no mesmo vídeo a cara da pessoa que estava lá não aparece bem. Mas mesmo assim já haviam pessoas que estavam a desconfiar do Prota. E até mesmo Susha já sabia que depois de algum tempo as pessoas irão descobrir que aquele cara no vídeo é ele. E uma rua corta para quando Susha era criança. E me mostra que naquele tempo ele só ficava sozinho. As outras crianças não gostavam de brincar com ele, simplesmente porque achavam ele muito estranho. Naquele local todo mundo interagia com todo mundo, mas ele era sempre deixado de lado. E o Susha sabe que isso está se repetindo mais uma vez. Um dos colegas do Prota do nada pega no casaco dele e tenta puxar para ver se ele tem asas. Mas o Prota reage mais rápido e impede que isso aconteça. E a parte engraçada é que o cara nem esconde, ele fala mesmo que estava aí para ver se ele tem asas ou não. E o cara ainda brinca, dizendo que quase conseguiu. Mas o Prota fica muito indignado com o que aconteceu, porque aqueles caras são os amigos que ele mais confiava, mas estão tratando ele que nem um animal. E a vida perfeita que ele tinha agora parece que nunca nem existiu. No caminho para casa, o rapaz apanha um ônibus e decide verificar as suas redes sociais e percebeu que no final de tudo, a Mihi ainda continua sendo amiga dele. E como ela iria receber alta hoje do hospital, o rapaz decidiu ir visitá-la. E acho que nem é necessário ser um Sherlock para saber que vai dar merda, né? Só quando ele chega lá, a menina já recebe ele gritando. E sinceramente, eu não consegui tancar a cara do Prota. As médicas chegam lá e começam a puxar o Prota para fora da sala. E o choque foi tão grande que ele estava até sem reação. E para esmigalhar mais um pouco a alma do Prota, ela diz que nunca mais quer ver ele na vida dela. E no final chama ele de monstro. O Prota volta para o seu apartamento. E lá dentro ele estava tentando cortar as suas asas. Mas pelo medo da dor que ele ia sentir, o rapaz desiste dessa ideia. E de repente ele começa a chorar, porque ele nunca tem determinação para concluir nada. Mais um mês havia se passado. E o mundo continua a girar como se nada tivesse acontecido. E o Prota, já cansado da forma que tem vivido, ele sobe num prédio e diz que a morte é a única forma de parar essa dor que ele está a sentir. E por mais incrível que pareça, ele pula mesmo dali. Mas as asas dele começam a bater e impedem que ele caia no chão. E o Prota começa a se achar muito patético. Nem se matar ele consegue fazer direito. E de repente, aparece aquela wife lá daquele dia. Ela estava na parede do prédio. E ainda diz que o Prota parece ser muito burro, porque ele tem asas e o plano para morrer dele era se jogar de um prédio. E a menina pergunta se ele realmente odeia ter asas assim tanto. E se ele sabe que é uma forma dele voltar ao normal. Mas por estar muito
sentou-se no local onde eles estavam. Eles decidem que vai conversar lá dentro. E chegando lá, o prota já manda ela falar do que ele precisa para voltar ao normal. E a rapariga simplesmente responde que não sabe. E aí, esqueci de dizer que o nome dela é Jealous. Mas eu vou lhe chamar de Luz. A Luz fala que conhece alguém que pode lhe explicar a cura. Mas para isso ele tem de ir na escola dela. E o prota, sem escolhas, teve de aceitar a proposta dela. Mas mesmo assim, o rapaz pergunta se pode confiar nela. E a rapariga responde, se ele não confia, ele pode voltar no prédio e tentar se matar quantas vezes ele quiser. Ele não está a ser obrigado a seguir ela em primeiro lugar, mas a Luz fala que se ele confiar nela, o Susha nunca mais vai estar sozinho. E então os dois apanham um ônibus que vai diretamente para a escola dele. E dentro do ônibus, a Luz pergunta para o Susha se ele conhece o spray do suco, que é o que tem fundido o DNA do ser humano com os dos insetos. Esse mesmo inseticida tinha ficado muito popular pela fama de matar insetos só com uma borrifada. Mas o problema é que se você respirasse um gás ou um pó que saia dos insetos quando você o matava, o DNA do mesmo inseto iria se fundir com o teu. Mas o grande mistério aqui é quem criou esse inseticida, porque até hoje ninguém sabe quem ele é. E depois dessa conversa toda, o prota e a Luz chegam no destino. E a Luz mete os códigos num dispositivo que faz umas portas secretas se abrirem. E a rapariga apresenta ao prota pela primeira vez o lugar na qual ela chama de Ninho, que é como se fosse uma cidade só para mutantes como eles. E o prota consegue ver isso logo de caras quando entra na cidade. E ele ter encontrado pessoas que são como ele faz ele se sentir normal novamente. E com isso, o capítulo 2 acaba. E o vídeo também vai ficando por aqui. E se gostaste do vídeo, não esqueça de dar um like. Ou mesmo podes te subscrever para não perder a continuação, para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. E se quiseres ler uma rua, o nome vai estar lá nos comentários. Isso é tudo. Jason falou e até a próxima.